Esta chamada está sendo gravada. Senhor, mais uma vez eu estou aqui aos teus pés. Toma o meu coração, enche com seu amor. Quero senti-lo. Os meus olhos contemplam belezas aqui, mas nada do que vejo eu posso comparar com a sua glória. Eu sei que não há outro lugar melhor para se estar, por isso estou aqui aos teus pés, em suas mãos eu vou estar tão segura, preciso te encontrar. Sei que o que há dentro de mim nunca poderá mudar se longe de ti eu ficar. Vem, abraça-me bem forte, não me deixe sair. Aqui é o meu lugar, aos teus pés. Deus está aqui. Deus está aqui. Eu posso sentir, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te almeja como uma terra seca e cansada, onde não há água. Te buscarei, pois a tua graça é bem melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Eu erguerei as minhas mãos e te buscarei, pois me fartarei e o meu coração se alegrará ao te louvar e te adorar.
bem melhor que a vida, e os meus lábios te louvarão. Enquanto eu viver, eu erguerei as minhas mãos e te buscarei. Te buscarei, te buscarei, te buscarei. Amém. Glória a Deus. Bom dia mais uma vez. Estamos aqui esta manhã ao vivo, nas primeiras horas da manhã, para buscar a presença do Senhor. Essa canção é uma das minhas, assim, de todas que eu já compus, é uma das minhas preferidas. Eu me sinto realmente na presença de Deus. Fala muito ao meu coração. Que ela possa ter falado ao seu coração também. Que a música, ela é uma oração expressa através da canção, também de adoração ao nosso Deus. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez nesta manhã. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos mais uma vez. E nós vamos então aqui citar alguns nomes de pessoas que têm feito, né, seus pedidos de oração. Nós vamos continuar intercedendo por essas pessoas às 5 da manhã e também às 3 horas da tarde. Nós estamos com esse propósito de oração. Eu não canso de me falar que quando nós oramos, quando nós intercedemos por alguém, nós somos tão beneficiados quanto aqueles que estão recebendo a oração. Então, que nós possamos ter esse hábito de orar, de interceder, de buscar todos os dias em prol, não só dos nossos familiares, mas estar atento quando a gente vê algum pedido. Geralmente tem alguns pedidos aí, até nas redes sociais, quando é uma causa, assim, em que um pai, como o pai do Cauã, se encontrou em desespero e contou com a oração de todos aqueles que buscam o Senhor, né, que intercede. E muitas vezes a gente vê aquele pedido, passa desapercebido, a gente continua, né, indo para outras informações, mas aí eu pergunto, né, eu tenho sempre me perguntado quando eu vejo, se fosse comigo, eu também gostaria que orasse, que intercedesse por mim, não por uma filha minha. Então, é o nosso dever, né, nos condoer quando a gente vê que alguém está buscando, pedindo oração, clamando, né, por intercessão. Então, ontem nós tivemos aqui um pedido da Nilza, ela pede oração por sua vida pessoal, e Reginaldo, ela pede oração, ele pede oração, né, por sua família, em especial pela sua filha. E Isabel Monteiro, né, ela pede por sua saúde, e Ângela pede também oração para Marcos, para que seja liberto dos vícios. São alguns pedidos, esses que estão sendo colocados na descrição no canal do vídeo, que a gente coloca todos os dias para vocês revisarem, para vocês ouvirem novamente. Ali, se vocês tiverem algum pedido especial, coloquem ali, porque a gente todos os dias dá uma passadinha lá, assim, rapidinho, para pegar esses pedidos, e assim, a gente está citando aqui, para que a gente, então, possa estar intercedendo. E nesse momento de intercessão, que seja um momento também de comunhão, de nos conectar com Deus, demonstrando o quanto nós, né, nos preocupamos com o nosso semelhante, com aqueles que vêm até nós pedindo socorro. Então, que o Senhor se atente nesta hora para atender, né, a cada pedido, né, a cada clamor que vai aí, que está aí guardado no seu coração, ou aqueles que você também expressa, né, verbalmente. Então, eu quero convidar vocês nesta hora para que a gente possa orar. Hoje nós vamos continuar com o nosso estudo. Hoje vai ser falado, né,
que aconteceu depois do dilúvio. Ontem, várias pessoas entraram em contato comigo, agradecendo pelo estudo, foi uma bênção, tem sido uma bênção. E eu louvo a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui a cada manhã, porque realmente o Senhor tem nos fortalecido, tem sido transformador, eu posso dizer, tem sido transformador. Cada vez mais a nossa mente vai se abrindo, o nosso intelecto vai se abrindo, a gente vai aprendendo diretamente, né, com o Senhor. Então, quero te convidar nesta hora para que a gente possa orar mais uma vez. Quando eu falo mais uma vez, é porque eu já estive no meu momento aqui com Deus, que você sempre faça isso também. Tenha o seu momento com Deus de oração, de estudo, de leitura, de comunhão. E quando você vem aqui para a sala, é para você ainda se fortalecer ainda mais, e para você potencializar aquilo que você já está estudando. Então, vamos orar nesta hora. Feche seus olhos, de onde você está. Vamos buscar mais uma vez a presença do Senhor. Querido Deus e amado Pai, eleva, Senhor, a Ti, nesta hora, mais uma vez, a nossa mente, o nosso coração, e sobre tudo que nós temos agora a Te suplicar, nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos batize nesta hora. E a cada pessoa que está aqui, neste instante, nesta sala, venha ser, ó Pai, alcançado por Ti, venha ser ouvido, venha receber do Senhor uma porção do Teu Santo Espírito. Que o Senhor seja o nosso professor, Pai, o nosso mentor. Eu coloco diante do Senhor os pedidos que foi feito agora, que o Senhor os receba nas tuas mãos, de acordo com a tua vontade, que o Senhor atenda a cada um para a honra e glória do teu santo nome. O Senhor sabe a necessidade, sabe a dor, sabe o anseio, sabe o desespero de cada um, Pai, que foi ali e escreveu aquele pedido, contando com as nossas intercessões. E aqui nós estamos, intercedendo por esses pedidos. Que o Senhor visite, Pai, a cada um, e que eles possam sentir, Pai, a cada pedido que foi feito nesta hora, possa sentir que tem alguém orando por ele. Ó Pai querido, que chegue até a Ti como aroma suave, e que o Senhor se atente para atender a cada um. Eu entrego nesta hora esta sala nas Tuas mãos, eu entrego este grupo, eu entrego todos os grupos e todas as pessoas que se colocam diante do Senhor nessas primeiras horas para Te buscar. Peço uma bênção especial para o Roberto, que vai compartilhar conosco a leitura de hoje, que o Senhor esteja com ele. Que nós possamos, nesta hora, Pai, nos fortalecer e aprender mais e mais de Ti. Fica conosco, ó Espírito Santo. Nós nos entregamos e Te agradecemos e Te louvamos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus seja louvado. Eu só quero compartilhar com vocês aqui, porque hoje, o tema de hoje vai ser falado, né, o que aconteceu depois do dilúvio. Só quero deixar um salmo para vocês aqui meditarem, quando vocês estiverem aí na presença do Senhor em oração, em comunhão, sozinhos, é o Salmo 25. Esse salmo é um salmo assim, que nós devemos sempre trazer para nós, diante de um mundo tão perigoso que nós vivemos, tantas coisas acontecem. A cada dia que nós vivemos, que nós sobrevivemos aqui neste mundo, neste planeta, podemos dizer que foi um dia de milagre. Então, o Salmo 25 fala o pedido de ajuda e proteção. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos e faz com que eu conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, meu protetor. Eu confio em ti. Nós confiaremos no Senhor e sempre teremos dentro de nós essa confiança e essa busca pela proteção, pela presença do Senhor em um mundo onde tudo está tão conturbado. Nós precisamos da proteção, da presença do nosso Deus constantemente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que nesta hora, mais uma vez, nós possamos aprender e revisar aquilo que nós já estudamos antes. Que o Senhor abençoe vocês. É com você, Roberto. Olá, pessoal. Um bom dia a todos. Que
Que a graça de Deus possa estar com cada um de nós nesse dia maravilhoso. Pelo menos aqui tá com cara de que vai fazer um dia bem de sol. E fazer esse ano bíblico é sempre incrível, né? Nos ajuda muito a pensar mais antes de falar, a fazer as coisas, né? Se nós estudarmos a palavra de Deus todo dia de manhã, com certeza o nosso dia vai ser muito melhor, né? Porque a gente vai se policiar mais, vai aprender mais para passar para os outros. A gente estamos aprendendo muitas coisas, né? Que às vezes as pessoas não enxergam ali na Bíblia. Então a gente pode passar com mais confiança de que estamos no caminho certo, né? Bom, meus queridos, hoje o tema vai ser o depois do dilúvio e tem muitas informações bem interessantes aqui. E sobre a questão de Noé, é algo muito importante porque tem tudo a ver com os nossos dias, né? Quem acompanha o meu canal sabe que eu faço um devocional ali de 10, né, 12 minutinhos. E, inclusive, ontem, que passou um pouco, né, porque o capítulo é grande, são 11 páginas ontem. Hoje são 5 apenas, dá pra gente dar uma lida mais corrida. A importância de nós entendermos como Noé tem tudo a ver com o último povo de Deus, né? Então, Noé tem uma mensagem, a gente tem uma mensagem. Noé, ele fica 7 dias provado ali, né, dentro da arca. Terá 7 pragas, aonde os justos estarão seguros, assim como Noé estava dentro da arca. Porém, a volta de Jesus é aos pingos d'água, né? Então, quando começou o pingo, é a mesma coisa que a volta de Jesus. E também a porta da graça se fecha na arca, assim como vai se fechar em algum momento para nós também. Então, tem toda a relação, assim como Lucas já diz bem, né, que eles comiam, bebiam, se davam em casamento, coisas lícitas, mas que até mesmo coisas lícitas, quando tomam o lugar de Deus, se tornam ilícitas, né? Então, a gente, até mesmo os vegetarianos, né, estritos e etc., pessoas que estão mudando sua alimentação para se encaixar melhor na questão do que Deus pede para nós, às vezes ela, eu sou vegetariano, então eu vou comer o dobro, vou comer o triplo. Acaba sendo ilícito. Por quê? Porque ela vai detonar com o estômago. O estômago não vai aguentar. E aí, mesmo comendo coisas certas, infelizmente, vai ficar doente, vai ter problemas, vai desagradar a Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque mesmo lícito pode e vai causar muitos problemas para pessoas mais à frente, né? Depois ali próximo da porta da graça. Então, pensando nisso, vamos para o estudo. Vamos aqui compartilhar a tela com vocês. A irmã Gil já fez a oração em prol de pedir o Espírito Santo para o nosso entendimento. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Acho que passou o tempo aqui. Vamos ver se aparece para vocês, né? Aí, apareceu. Então, meus queridos, nós vamos aqui mergulhar nessa jornada. Todo mundo sabe, todo mundo viu ontem, teve uma irmã aqui passando o estudo, e a gente viu o quanto que esse dilúvio foi algo de outro mundo, né? Foi realmente algo assim muito grande. A gente viu que Satanás temeu pela própria vida. Vimos informações ali relevantes sobre a conduta dos antediluvianos. Vimos que a carne, né, eles comerem carne, aguçou a parte carnal deles, a ponto de eles não estarem nem aí por matar alguém ou fazer algo, ou estupro e etc. Então a gente viu que eles estavam com muita questão naquela questão de homossexualismo e etc. Então, muita coisa estava acontecendo e eu já arrisco a dizer que a gente está no mesmo nível ou até pior na nossa geração. Então, nós precisamos ser Noés, né, de levar a mensagem para este povo, para que eles possam ouvir a voz do Espírito Santo. O problema nosso é quando não ouvimos
a voz do Espírito Santo. Esse é o maior problema. Quando a gente perde a voz do Espírito Santo, endurece o coração, a gente fica igual os antediluvianos. Então, esse é um dos grandes problemas que nós não podemos estar, ok? Então, aqui, logo no primeiro parágrafo, já vai ter uma informação aqui muito relevante, de a gente que não necessariamente está tão explícita na palavra, mas olha que coisa interessante. As águas subiram 15 côvados acima das mais altas montanhas. Queridos, 15 côvados. 15 côvados é cerca de 750 metros. Pense aí que eu e você temos no máximo, estourando 1,80 m. No máximo, vai, chuta aí 2 metros. Tinha acima da maior montanha da época, que a gente não tem como saber, 750 metros. Quase 1 quilômetro de água. A montanha mais alta é o Everest, com quase 9 quilômetros de altura. Agora vocês imaginem só. Imaginem que tinha um Monte Everest na época e mais 1 quilômetro acima dele. Não tinha como ficar ninguém vivo mesmo, porque os homens tinham cerca de 4.000 ou 4,5 metros no máximo, 4 metros, 3, 4 metros. Então, era algo assim surreal, né? Se você colocar isso em proporção, se você colocar isso aí que o homem tinha 4 metros, 40 metros dá 10 homens. 80 metros, 22 homens, 100 metros. Então você faz 22, aí vem 7. Olha o tanto de homem que cabia um em cima do outro, para chegar à água acima da maior montanha. Isso daqui é relevante por quê? Porque crava que não ficou ninguém. Podia ter animais, provavelmente os animais eram maiores do que os homens também. Então, realmente, não ficou ninguém. Peço perdão aos irmãos, que olha, aqui eu tô no Caleb e dormindo tarde, acordando cedo, o que não é muito bom, mas estamos avançando aqui. Já conseguimos 44 estudos bíblicos na cidade em 3 dias de trabalho e já 10 estudos bíblicos já começou aqui. Então, peço que vocês até orem em prol disso, em prol do Caleb. A gente também está precisando de ajuda financeira para terminar aqui a obra. Então, que vocês possam orar aí para a glória de Deus, para a gente possa alcançar muitas almas aqui. Então, continuando disso, ó, pareceu muitas vezes a família que estava dentro da arca que deveriam perecer, tendo sido o seu barco durante 5 longos meses arremessado de um lado para o outro, aparentemente por conta do vento e das ondas. Foi uma prova severa, mas a fé de Noé não vacilou, pois tinha certeza de que a mão divina estava ao leme. É importante isso porque a gente viu ontem que, mesmo Noé fazendo tudo bonitinho, ainda assim, se Deus não estivesse segurando aquela arca, ela desmoronara. Então, ainda assim, com todo o apoio de Moisés, ou seja, lembra que a salvação ela é divina humana, certo? Tem a minha parte e a parte de Deus. Então, Noé fez a parte dele, obedeceu exatamente todas as orientações. Porém, sem a parte de Deus, ninguém consegue salvação. Okay? Isso é fé e obras, melhor, melhor dizendo, tá bom? Então a gente sempre precisa entender que a fé vai levar a obras. A obras não salva, mas a obras prova que você está salvo, ok? Aí depois de um tempo, as águas vão começar a baixar e o Senhor faz com que a arca flutue até o monte Ararat. E aqui diz o seguinte:
um lugar protegido por um grupo de montanhas que, por seu poder, havia sido preservadas. Essas montanhas estavam a pouca distância uma das outras, e a arca moveu-se em direção àquele abrigo calmo, e não mais foi levada sobre o ilimitado oceano. Isto deu grande alívio aos viajantes cansados e arremessados à tempestade. Então é interessante que o Monte Ararat não é um monte, são montes que a arca se encaixou dentro. Então, quando a água desceu, a arca de Noé estava travada nos montes. Então, ela não conseguia ir para frente, para trás, nem por dois lados. Então, olha como que isso aqui é coisa. Não tem explicação. Se a gente conseguisse fazer algo semelhante à arca de Noé, em um milhão, a arca ficaria da forma que ficou para ficar presa e não continuar sendo jogada no oceano, sabe? Então, tem que ser muito doido para acreditar que não é coisa divina, sabe? Mas tem gente que fala besteira na internet ainda que o dilúvio não existiu e que Deus não existe. Continuando, diz então que Noé, ansiosamente, obviamente, porque, meu, imagine só, meus queridos, vocês ficarem dentro de uma arca um ano, né? Eles ficaram exatamente um ano, tá? O dilúvio começou e terminou começou no ano 600, terminou no ano 601 no primeiro mês, tá? Então, exatos um ano, vocês, 365 dias, vocês ficaram dentro de uma arca, com um monte de bicho, sem poder sair, sem poder ver nada. Óbvio, com certeza nós estava ansiosíssimo para sair dali. Então, ele teve que começar a fazer algumas provas. Ele mandou um corvo, a ave não voltou, voltou, né? Depois ele mandou uma pomba, ela voltou com um galinho no bico. E por fim, ela mandou de novo essa mesma pomba e ela não voltou porque ela achou aonde pousar e onde ficar tranquilo, certo? E o que eu achei interessante é que esse próximo parágrafo, mesmo Noé vendo que acabou a arca, acabou o problema do dilúvio, mesmo Noé já conseguindo descer, porque o Monte Ararat tinha preso, ele esperou a ordem divina. Isso daqui é uma lição incrível para nós. Muitas vezes a gente faz tudo do jeito que a gente quer, a gente não pede orientação de Deus, dá errado e ainda reclama. Noé, ele estava tão confiante em Deus que ele esperou Deus avisar, falar: Noé, sai agora, faça isso, faça aquilo. Então Noé, ele tinha total confiança em Deus, algo que falta em muitos de nós. Então diz que finalmente o anjo desceu do céu, abriu a pesada porta e mandou o patriarca e sua casa saírem da terra e tomarem consigo todos os seres vivos, na alegria de seu livramento. Aí nós temos mais um ponto importante. Noé, quando ele desce da arca, a primeira coisa que Noé pensa é: vou fazer a casa de Deus. Lembre-se que a casa de Deus é o altar na época do Velho Testamento. Então, sempre que uma pessoa de Deus chegava em um lugar, ele construía um altar, porque era ali que ele ia ter os seus cultos com a família e com Deus. Então, era extremamente necessário que isso ocorresse. E a gente vai ver que Adão fazia isso, Caim e Abel fez o altar, Noé agora. Vamos ver muitas vezes Abraão fazendo altares em todos os lugares em que ele passa. Todo servo de Deus. Primeiro ele reconhece Deus para depois reconhecer a si. Noé acabou de sair dali. Ele não sabia que seria dormir embaixo de alguma coisa, se ele ia ter onde comer, se ele ia ter onde beber. Não. A primeira coisa que ele pensou foi Deus. Isso é um tapa na nossa cara. Isso daqui é incrível porque será que nós estamos pensando em Deus? O texto diz: aqui havia uma lição a todas as gerações que se sucedem. Noé saíra para uma terra desolada, mas antes de preparar a casa para si, construiu um altar a Deus. Olha isso, meus queridos. Antes de pensar em si mesmo, Noé pensou em Deus.
Então é algo que a gente precisa levar hoje. Se a gente só levar isso hoje desse estudo, já valeu a pena. Se você entender que você não deve sair da sua casa sem fazer uma oração, já valeu a pena esse estudo. Se você entender que quando você levantar, antes de você comer, você tem que fazer o seu culto devocional, já valeu esse estudo. Se você entender que qualquer coisa que você faça quando acorda, primeiro tem que ser Deus, já valeu a pena. Então, meus queridos, entenda de uma vez por todas. Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. Ok? Então, a primeira coisa na sua mente deve ser Deus. Noé tinha todas as desculpas do mundo para falar que primeiro a minha casa, porque senão eu posso tomar uma outra dilúvio na cabeça. Primeiro o meu alimento, porque o texto continua dizendo que ele tinha poucos gados, né, poucas coisas para comer, porque a questão de se permitir carne aqui neste momento, todo mundo já sabe, é porque não tinha ervas verdes. Só que não só isso, porque Deus é o Deus que criou tudo. Ele podia criar ervas do nada, certo? Só que lá no Ciência do Bom Viver, diz que Deus permitiu o ser humano comer carne porque ele não queria que o ser humano vivesse 1000 anos cometendo atrocidades. Então ele reduziu a maioridade do homem através de comer carne. Okay? Então isso é mais do que suficiente para a gente entender os planos de Deus para nós, não é ficar comendo carne. Tá? Eu não estou contra ninguém aqui que coma, tá? Só que nós vamos aprender muitas coisas nesse ano bíblico. E vocês precisam estar com a mente aberta para mudar suas vidas. Eu só mudei minha vida a partir deste ano bíblico, onde eu conciliei a Bíblia com os 6 livros que nós iremos ler. Muitos aprendizados acontecerá, mas se você não estiver aberto a entender e a mudar, não vai adiantar nada. Você vai fazer mais um ano bíblico e não tendo mudança de vida, foi um ano bíblico em vão. Toda vez que a gente estuda alguma coisa, é necessário mudar a nossa vida. Se você está fazendo um ano bíblico e você não está conseguindo exercer a paciência, persevere mais. Estude e ore mais. Se você está fazendo um ano bíblico e não está conseguindo abandonar coisas que vocês vão ver aqui que no ano bíblico que é necessário mudar e eliminar, persevere mais, jejue mais. Porque Deus ele é poderoso para fazer o impossível. Como o estudo hoje é curto, vou contar um pouquinho da experiência mais para o final, tá bom? Do como foi a minha primeira experiência em 2020 com esse ano bíblico, tá bom? E aí vocês vão ver como Deus é o Deus do impossível e que vocês vão ver que nada do que vocês acham que é impossível para Deus é realmente impossível. Vocês vão ver, porque eu tenho 32 anos e eu já passei muita coisa. Então eu vou contar um pouquinho do que esse ano bíblico fez na minha vida, tá bom? Para que dê um ânimo a vocês aí continuarem persistentes. Então vocês estão vendo aqui que a primeira coisa é Deus, depois vem o resto. Isso não é uma coisa que Ellen White está falando, isso é uma coisa que a Bíblia diz, né? Primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, sempre é Deus em primeiro lugar. Aqui diz que, para que não acontecesse que a acumulação de nuvens e queda de chuva enchesse os homens de um temor constantes, proveniente do medo de outro dilúvio, o Senhor animou a família de Noé com uma promessa. Eu vos estabeleço o meu concerto. Não haverá mais dilúvio. Esse ponto é muito importante, porque nós vamos falar no domingo sobre... No domingo? Não, se eu não me engano é amanhã mesmo. É amanhã. Nós vamos falar amanhã sobre a Torre de Babel. E a Torre de Babel vai ter um elemento aqui que vai contra Gênesis 9, tá? 11. Então, meus queridos, Deus, quando é um Deus que fala, ele é um Deus que cumpre. Deus nunca vai ser que nem eu e você. Ô, irmão, eu vou orar por você. E não ora. Ô, irmão, só daqui a pouco eu vou aí, passo na sua casa. E não passa. Deus não é um Deus assim. Se Deus fala, ele vai lá e bate o martelo e cumpre. Então Deus está aqui dizendo que não haverá mais dilúvio. E ele colocou um arco para mostrar visivelmente que não haveria mais. Tá? Então nós vamos ver que o povo da Torre de Babel não acreditava muito em Deus.
E aí teve consequências, tá bom? Aqui, continuando, diz: quão grande é a condescendência de Deus e sua compaixão por suas criaturas falíveis, colocando assim um belo arco-íris nas nuvens como sinal de seu concerto com os homens. O Senhor declara que ao olhar ele o arco, lembrar-se-á de seu concerto. Olha isso, meus queridos. Deus, ele olha o arco e ele sempre lembra. Só que isso não significa que Deus é um Deus de esquecimento, tá? A gente tem que entender que Deus, ele fala de uma forma para nós entendermos. O ser humano entende dessa forma, então é dessa forma que Deus fala. Aqui Ellen White explica, ó, isto não implica que houvesse de esquecer-se. Ele, porém, fala-nos em nossa linguagem para que o melhor o possamos compreender. Era propósito de Deus que, quando filhos das gerações posteriores perguntassem a significação do arco glorioso que abrange o céu, repetissem seus pais a história do dilúvio. Então, Deus está mostrando aqui uma didática, tá bom? Então, é a mesma coisa que ontem. Ontem diz que Deus se arrepende. Deus se arrependeu de fazer o homem, mas tem outros textos da Bíblia que diz que Deus não se arrepende. Aqui foi um ponto de tradução que era tristeza ao extremo, tá? Então, não era que Deus se arrependeu de fato de criar o homem. Ele só estava triste demais de ver que o homem foi tão longe, que ele se entristeceu. É a mesma coisa que você tiver um filho e esse filho faz tudo, tudo que não presta. Ele usa droga, ele bebe, ele bate nos outros, ele traz um monte de problema de delegacia, ele faz tudo que você não criou ele para fazer. E aí você não vai se arrepender de ter tido filho, porque é seu filho. Mas você vai ficar com uma tristeza profunda, profunda, profunda. É a mesma coisa que Deus sentiu quando os antediluvianos começaram a fazer as barbaridades deles, tá bom? Então, entenda isso, tá? Então, continuando, nós temos algumas relações com esse arco-íris ser atrás do trono de Deus. Então, nós vemos isso em Ezequiel 1:28 e Apocalipse 4. Tá aqui. Há um trono no céu, há vários, tá? Mas o trono de Deus, ele tem um arco-íris atrás do trono, tá bom? E aí esse arco-íris, ele também vem para a terra e a gente vê só metade dele, né? Por quê? Porque a parte de Deus está sempre sendo feita, mas a do homem está abaixo da terra, né? Porque o certo de uma aliança é ser redonda, não é isso? Ó, nós temos uma aliança, vocês devem ter aí, eu acho que não vai sair do meu dedo direito, mas ó, nós temos uma aliança e ela é redonda, certo? Então, somente metade da aliança está sendo cumprida, que é a metade de Deus. Ele mantém ali que o mundo não será destruído por dilúvio. Mas já as pessoas não estão cumprindo a sua parte do concerto de permanecer fiéis a ele. Então, por isso que a gente só vê essa aliança pela metade, tá bom? Vamos aqui continuar. Com a certeza dada a Noé com relação ao dilúvio, o próprio Deus ligou uma das mais preciosas promessas da sua graça. Olha lá. Isaías 54, verso 9 e 10. Pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão. Mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então vocês estão vendo aqui que os profetas, eles vão falando sobre o que já foi falado. Então, Jesus, ele não inventou a roda. Jesus chegou aqui e falou o Velho Testamento. Só que de uma forma que o povo tinha que entender na sua época. Ellen White não inventou a roda. Ela só está falando a Bíblia. Só que de uma forma que eu e você precisamos entender neste momento. Então, meus queridos, tudo está aqui sendo feito para a nossa salvação. Deus já entregou seu Filho, Deus continua entregando a si a nós todos os dias, porque imagine só, você mentir, você roubar, você matar, você falar mal do amigo, você fofocar, você não falar de Deus, você não ora, você não estuda, são coisas que entristecem a Deus. Então Deus, ele está continuamente te dando misericórdia, e se ele está te dando misericórdia, ele está tendo problemas com a lei. Porque a lei, quando alguém peca, ela quer a morte dessa pessoa. Jesus morreu
E agora a gente não morre se a gente pedir perdão e pelos nossos pecados, porque mesmo que a gente morra, a gente vai ressuscitar. Então a gente já, pela fé, jamais morreremos. A gente tem que ter convicção de que Deus é um Deus poderoso e que mesmo que você morra, a sua ressurreição acontecerá. Então você morreu, mas nunca morrerá. Por quê? Porque Jesus diz que aquele que morre é aquele que está afastado dele. É aquele iníquo, é o pecado que está na pessoa. Então Deus, né, inclusive, quando ele foi fazer o dilúvio, ele não quis matar nenhuma pessoa. Jesus não quis matar ninguém. Ele queria destruir o pecado. Só que as pessoas se agarraram ao pecado e morreram com o pecado. Mas o escape estava ali. A graça era a arca da aliança. A graça era a arca de Noé. Era só entrar ali dentro da arca de Noé e pronto, estava salvo. Entenderam? A mesma coisa é hoje. Sem a justiça de Cristo, ninguém está salvo. Ninguém está seguro. Então, enquanto Gálatas 2:20 não estiver sendo vivido em nossa vida, nós precisamos buscar Gálatas 2:20 todos os dias. Que não viva eu, mas que Cristo vive em cada um de nós. Ok? Essa é a maior missão minha e sua nessa geração. Um outro ponto é que Noé, ele sabia que os animais eram poderosíssimos, ainda havia animais ali gigantes. Então Noé, ele fica com medo, né, eu acho que a gente não vai aguentar nada aqui desse jeito. Então Deus coloca domínio lá em Gênesis 9, 2 e 3 sobre os animais. Então Noé dominaria. Noé foi ali um tipo de Adão, né? Adão dominava sobre os animais e agora Noé também fazia. E aqui vem algo muito interessante. Antes deste tempo, Deus não havia dado ao homem permissão para comer alimentos animais. Era seu desígnio que a espécie humana se mantivesse inteiramente com os produtos da terra. Mas agora que toda a erva verde tinha sido destruída, permitiu-lhes comer a carne dos animais limpos que haviam sido preservados na arca. Muitas pessoas podem perguntar, Roberto, mas como que ele sabia que o animal era limpo ou não? 2 pontos. Primeiro, que só tinha entrado um casal de animal impuro. Então, se esse animal impuro fosse comido por Noé, morria a espécie, né? Então, eram 7 limpos e um impuro, justamente por isso. O segundo é que somente animais limpos eram sacrificados no altar. Então, ele comia dos mesmos animais limpos que ele sacrificava, tá? Então, o cordeiro, as aves ali, né? Algumas aves que iam, né, ser sacrificados. Então, tudo que era sacrificado automaticamente era considerado limpo, tá bom? Então, Noé, ele já tinha a lei de Levíticos 11 muito antes de Levíticos 11 nascer. Isso é interessante, meus queridos, porque as pessoas acham que só em Êxodo começou a lei. Não, a lei sempre existiu, tá bom? Eu já falei aqui para vocês que Caim sabia que era errado matar. Inclusive, ele sabia que se ele matasse o irmão, ele morreria. Porque ele falou, Deus, eu não vou sobreviver, só tem parente meu vivo, eles vão me matar assim que possível. Então Deus foi e foi misericordioso com ele. Nós temos o caso de José, que ele sabia que era errado adulterar. Ele falou, não posso pecar contra o meu Deus. E ele fugiu e pagou o preço. Nós vemos agora aqui que Deus, ele mostrou outras várias leis aqui de Levíticos, por exemplo, dos animais limpos. Ele, nesse mesmo capítulo, vai falar sobre homicídio, entendeu? Sobre matar e não matar de novo. Já tinha falado com Caim, repete agora no capítulo 9. Então a gente vê várias vezes Deus mostrando a lei está aqui, a lei está ali, a lei está acolá, tá bom? Então a lei sempre existiu desde o Gênesis. Continuando aqui, a superfície toda da terra ficou transformada com o dilúvio. Uma terceira maldição terrível repousou sobre ela em consequência do pecado. Começando a água a baixar, as colinas e as montanhas ficaram rodeadas de mar vasto, ameaçador. Todos os lugares estavam juncados de corpos de mortos, de homens e animais. O Senhor não permitiria que estes ficassem a decompor-se e contaminar o ar. Fez, portanto, da terra um vasto cemitério. Um vento violento que fez soprar o fim de enxugar as águas, removeu-os com grande força, levando o mesmo, em alguns casos, aos cumes das montanhas.
e amontoando as árvores, pedras e terra em cima dos corpos mortos. Então, hoje, meus queridos, muitas pessoas até acham corpos, ossos, né? Desde Noé é achado osso hoje, em cima de montanhas. Isso daqui é o quê? É comprovação do dilúvio. Como que um corpo foi me parar anos, séculos anteriores, em cima de um cume de uma montanha, se não foi por causa do dilúvio? Já acharam peixes mortos em cima de montanha, porque o peixe acabou, a água acabou descendo e o peixe ficou em cima da montanha. Como que esse peixe conseguiu subir uma montanha? Vamos supor que fosse um Everest, andando 9 quilômetros sem água. É impossível. Então só pode ser algo que só pode ser o dilúvio. Então a ciência, ela tenta provar que Deus não existe, mas ela não consegue, porque em tudo que ela cava, ela encontra Deus. Entendeu? Elas tentam dizer que o dilúvio não aconteceu, mas é impossível elas conseguirem isso, porque tem provas mais do que suficientes para isso, ok? Um outro ponto importante é que as pedras preciosas, prata e ouro, também foram escondidos por Deus. Porque ele aqui diz que quanto mais rico as pessoas tinham, quanto mais tesouros, mais essas pessoas se afastavam de Deus. Então Deus, muito sábio, ele escondeu essas coisas para que o ser humano não se apegassem a elas, ok? Continuando aqui, acho que nós temos mais alguns parágrafos que eu gostaria de ler com vocês, para a gente finalizar aqui. Começando as águas a baixar, deixa eu ver. Vamos lá. 68. Isso daqui é importante. 68.1. Aqui. Vamos ver aqui. Quero achar aqui. Aqui, ó. Estas assombrosas manifestações serão mais e mais frequentes e terríveis precisamente antes da segunda vinda de Cristo e do fim do mundo, como sinais de sua imediata destruição. O que é essas assombrosas manifestações? Se vocês voltarem um pouco, vai estar falando sobre vulcões, terremotos, maremotos, tudo isso que você sabe que existe e que destrói milhares de pessoas, vidas e casas. Tudo isso ocorreu após o dilúvio. O dilúvio, meus queridos, não foi somente água do céu caindo. Foi o núcleo que se partiu ao meio. E esse núcleo começou a soltar a água que tem dentro. Aí que está interessante, porque o núcleo ele é feito de água e fogo. Então Deus usará o mesmo. Deus jogará fogo do céu e possivelmente também vai novamente usar o núcleo para purificar a terra. Então, meus queridos, Deus ele usa o que ele já tem, tá bom? Então foi água de cima e água de baixo, em proporções estratosféricas. Hoje em dia, meus queridos, a gente mal chove um pouquinho e já alaga tudo. Em São Paulo mesmo, choveu pouquinho, as pessoas já estão perdendo tudo. Imagine 40 dias só chovendo e é água de cima e água de baixo. Então, essas coisas danificaram a terra, tá bom? E a partir daí, veio os problemas de placas tectônicas e etc. Então, tudo o que você vê de catastrófico hoje foi criado depois do dilúvio, tá bom? Então, esses problemas aconteceram após o dilúvio. E aqui está dizendo que essas coisas vão acontecer ainda maiores e frequentes quanto mais próximo da vinda de Jesus. E hoje é realmente o que acontece. Há uns anos atrás, você via um terremoto e depois ia ver outro, talvez até quase décadas depois. Hoje não. Hoje você vê um terremoto aqui, amanhã um terremoto ali, amanhã um outro terremoto lá na Turquia, na China tem um, nos Estados Unidos tem outro, parece que terremoto é quase todo dia. E isso vai se intensificando, entendeu? Então, se hoje o terremoto é uma vez por mês, agora daqui a pouco vai ficar 15 dias, daqui a pouco vai ficar 5. E aí, quando estiver perto da volta de Jesus, é toda hora e todo dia. Tá entendendo? É isso que o texto está querendo dizer. Então, a gente precisa entender quando Deus está muito próximo de voltar, que já está bem aí, né? Aqui diz que também as águas jorrando da terra uniam-se com as águas do céu para cumprirem a obra de desolação.
Aqui é Deus falando, nesse parágrafo aqui, ele vai falar sobre a questão de as pessoas acharem que o dilúvio não aconteceu, o que é uma mentira. Ele vai dizer que Deus, ele é o Deus que manda na natureza, entendeu? Então Deus, ele pode fazer, sim, um dilúvio facilmente. E para nós finalizarmos, e depois eu contar um pouquinho da minha experiência para vocês, nós temos o 69:3, o último parágrafo, 69:3, que assim diz: Assim destruirá Deus os ímpios da terra, com fogo, mas os justos serão preservados em meio destas comoções, como foi Noé na arca. Deus será o seu refúgio, e sobre as suas asas eles estarão confiados. Diz o salmista: Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. No dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão. No culto do seu tabernáculo me esconderá. A promessa de Deus é: pois que não encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Isso está em Salmos 91, 9, 10, 14 e 27, verso 5. Meus queridos, nós temos aqui algo incrível. Deus é um Deus tão bom que ele fez tudo para salvar toda a humanidade. Mas ele não pode fazer algo que a humanidade não queira. Então, todos aqueles antediluvianos morreram porque eles se agarraram aos seus pecados. E o que eu gostaria de falar aqui para vocês hoje, meus queridos: se afaste do pecado. Não agarre o pecado. O inimigo quer que você morra no dilúvio de fogo que vai haver por causa dos seus pecados. Inclusive, tem vários textos que mostram que nós pagaremos por cada pecado naquele fogo. As pessoas queimarão mais ou menos pela quantidade de pecados que elas não pediram perdão a Deus. Então não seja dessas pessoas. Peça perdão a Deus. Peça que Ele limpe esse problema que você tem. Problema de falta de paciência, que é algo que eu tenho. Eu preciso ponderar muito essa questão. Falta de paciência, falta de amor ao próximo, falta de benignidade, de misericórdia às vezes com as pessoas. Às vezes a pessoa tá precisando, você quando precisa pede ajuda e eles te dão, mas quando alguém pede para você, você não quer ajudar. Muitas outras coisas que vocês sabem muito bem, cada um sabe do seu calcanhar de Aquiles, e Satanás está batendo nesse calcanhar e você precisa de Deus para se manter em pé. Então, meus queridos, eu queria contar aqui uma experiência rápida. Nós temos um pouquinho de 5 minutos. Essa série Conflito, antes de eu fazer o meu primeiro ano bíblico, eu tenho 23 anos de adventista. Eu me batizei com 9 anos e tenho 32 hoje. Então, meus queridos, 23 anos de adventista. E 17 anos eu fiquei dentro da igreja sem fazer um ano bíblico. E quando eu digo ano bíblico, é só de Bíblia, tá? Porque se eu não lia a Bíblia, é óbvio que eu não lia os escritos de Ellen White. Então, eu fiquei por 17 anos da igreja, um peso morto lá. Não fazia absolutamente nada, perdido dentro da igreja. E aí um amigo meu, que ele veio da Escola de Profetas da Maísa Ribeiro, que ela faz esse ano bíblico todo ano. Ele me apresentou esse ano bíblico. E eu já estava ali querendo voltar para a igreja, eu tinha acabado de mudar para Bueno Brandão, saí da grande cidade, estou numa cidade pequena de 11 mil habitantes. E eu cheguei aqui, a igreja tinha 5 membros. Hoje já passamos de 30. E temos 44 estudos e ainda vamos buscar mais. Para a graça do nosso Deus. Então, quando eu cheguei aqui, eu queria ter uma mudança na minha vida. E o meu amigo me apresentou essa série Conflito. Então, no dia 1º de janeiro de 2020, eu sentei e falei a Deus: Senhor, eu falava de 10 palavras, 9 palavrão dentro da igreja. E eu falei: não dá para um cristão que fala mais palavrão do que palavra. Me ajuda a eliminar esse mal, Senhor, porque eu não consigo. Era automático, né? Tem as pessoas que falam palavrão, geralmente é automático. Elas falam tanto que acham que é normal. E acabam todas as frases com palavrões. Sendo assim, eu comecei a me policiar. E com 14 dias, eu não falava mais palavrão. Por quê?
porque eu estava em oração e fazendo esse ano bíblico. Deus, ele me ajudou a eliminar o palavrão em 14 dias de estudo bíblico. Eu comecei a perceber a questão de ter que mudar a alimentação, que a gente vai chegar lá em Êxodo, provavelmente daqui cerca de uns 20 dias a gente chega em Êxodo. E eu comecei a mudar. Aí eu comecei também, eu passava 12 horas do meu dia, na verdade eu passava dia e noite praticamente, em videogame, jogando FIFA. Quando eu não estava jogando FIFA, que eu jogava profissionalmente, ganhava até certo dinheiro eu estava apostando em jogos de futebol. E quando eu não estava apostando em jogo de futebol e não jogando FIFA, eu estava jogando algum jogo na internet ou no celular. Então minha vida era jogar. Não via mais nada além de jogar. Aí explica um pouco do porquê que eu não estudava a Bíblia dentro da igreja. Porque ou eu estava jogando, ou eu estava assistindo o jogo, ou eu estava apostando em jogo. Então eu estava em tudo em jogo. E isso é um problema que eu não posso dar uma brecha para Satanás, senão eu acabo caindo novamente. É algo que me puxa muito. Se eu passar na televisão e ver um jogo acontecendo, eu sento e assisto as 2 horas dele. Então eu já me policio o máximo para correr de qualquer. A Bíblia diz para fugirmos da aparência do mal. Então nem mesmo bola hoje eu jogo. A coisa que eu mais amava fazer era jogar futebol. Só que jogar futebol não vale mais do que a Canaã Celestial. Não estou dizendo que é pecado jogar bola, tá, meus queridos? Só que, infelizmente, o futebol podia me voltar a falar os palavrões porque eu sou muito competitivo. Então, eu preferi me afastar. Então, hoje, a minha maior alegria é estudar a palavra de Deus. E Satanás, ele vem batendo na gente. Teve algumas coisas que aconteceu durante o 2022, 23 e 24, que me desanimaram muito em muitas coisas, mas mesmo assim eu persisti. Irmão, vai ter dia que você não vai querer fazer um vídeo. É esse dia que você vai ter que fazer. E isso eu tenho várias vezes. Vai ter dia, pode ter certeza. Se você ainda não teve esse dia, vai chegar. E quando chegar, você vai ter que estar tão firmado em Deus que você vai fazer com raiva. Mas você vai fazer. Porque Deus vai mudar essa raiva em amor enquanto você estiver fazendo esse ano bíblico. Então eu já estou avisando vocês, porque eu já passei essa experiência por 2 vezes. Eu já fiz 2 anos esse ano bíblico, eu estou na terceira. E toda vez o inimigo vai vir forte para você não terminar esse ano bíblico. E eu tô aqui persistente com vocês, viu, meus queridos? Porque eu tô em Caleb. Eu sou líder no Caleb. Eu tenho uma pancada de coisa para resolver. Mas eu não deixo de fazer meu ano bíblico. Por quê? Porque o dia que eu deixar uma vez de fazer o ano bíblico, eu não vou continuar fazendo depois. Então, meus queridos, eu já tô dando a força aqui. A força é Cristo. Você apegue a ele e fala: Senhor, me ajuda. Eu não gosto de ler, mas me ajuda a gostar de ler. Senhor, eu não gosto de parar de falar de palavrão, mas me ajuda. Eu não gosto de deixar de comer o que eu gosto, mas me ajuda. E pode ter certeza que Deus vai fazer uma obra. Porque se ele fez em mim, tudo bem que tem coisas, tem gente que tem coisas muito maiores. Tem vícios muito maiores. Mas não esqueçam que jogar videogame, essas coisas, vicia tanto quanto cigarro, drogas e etc. Então eu era um viciado. Eu era viciado em pornografia e masturbação. E isso para mim era algo assim que eu falava: Senhor, isso aqui, se o Senhor tirar, aí eu acredito que o Senhor é Deus do impossível. Eu sou casado há mais de 11 anos e praticava tanto pornografia quanto masturbação, mesmo casado. Porque era algo que era vício. É vício, vicia. E hoje eu vejo pessoas da ciência falando que é bom se masturbar. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Sendo que Deus deixa claro, tem vários testemunhos para a igreja de pessoas que se masturbavam e eram terrivelmente assombrados pelo pecado. Então, meus queridos, Deus fez uma obra na minha vida e quando eu faço esse ano bíblico, toda vez ele faz uma obra. E essas coisas, boa parte delas, eu Deus já eliminou da minha vida. E quando ele elimina mesmo. Porém, ainda preciso melhorar muitas coisas na alimentação, preciso melhorar muitas coisas no meu caráter. Uma delas é paciência. E eu tenho certeza que no final desse ano Deus vai me dar essa bênção. Você tem que confiar nele. Fé não é você crer e aí cruzar os braços. Fé é você acreditar que Deus já te deu aquilo que você precisa. É isso que nós vamos aprender durante este ano bíblico. Então, essa é a força aqui que Deus me orientou para dar para vocês. Se você está pensando aí em desistir, ou se você está pensando: não, Senhor,
eu não vou conseguir. Vai conseguir, porque nós estamos aqui para te ajudar. E um outro ponto importante é que uma mão vai à outra. Então, o que você vai fazer? Se você é fraco, você vai primeiro ter que se firmar em Deus, porque Ele é a fortaleza. Mas, com certeza, Deus vai ajudar você com um amigo. Então, eu, por exemplo, para completar no bíblico, sabe a minha estratégia? É ter um monte de gente igual vocês junto comigo. Então, sempre quando eu vou fazer o ano bíblico, eu encho o grupo de gente. 600 pessoas tem lá no grupo lá estudando a Bíblia. Se eles vão fazer ou não, não sei. Mas eu sei que vocês estão aqui. Então, vocês são a força para mim. E eu quero ser a força para vocês. Então, cada um aqui fortalece alguém, tá bom? Se você sabe de alguém que está fazendo o ano bíblico, ô, meu querido, você fez o ano bíblico hoje? Olha, hoje tá incrível. Hoje foi assim, assim, assim. Olha, eu não vou te dar muito spoiler não, tá? Mas, ó, não deixa de fazer porque tá incrível. E aí você fortalece alguém. E dessa forma a gente vai chegar no dia 31/12. O ano bíblico feito. Lendo 7 livros no ano, hein? A Bíblia e mais 6. E não só isso. Ainda vamos estar com a nossa vida mudada. Deus é um Deus maravilhoso. O ano de 2025 vai ser um ano de virada. Virada para todos nós, tá bom? Então, esse é o meu desejo. Amanhã nós nos vemos aqui com a graça do nosso Deus novamente. E eu vou pedir agora, nesse momento, se vocês puderem se ajoelhar, para a gente orar a Deus e clamar a Ele esse poder que só Ele pode nos dar. Porque é só Deus na causa, irmãos. Se for por você, você não vai concluir. Mas não é você. É Deus que vai estar te ajudando. Confie nisso e vamos juntos, tá bom? Bom, vou me colocar de joelhos nesse momento. Quem puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se não, fique da forma que você conseguir. E vamos clamar ao nosso Deus o poder para vencer, tá bom? Grandioso eterno Deus, Pai misericordioso. Viemos aqui, Pai, para clamar ao Senhor a vitória. A vitória sobre 31/12, quando concluiremos este ano bíblico. 31/12, quando a gente vê, olhar para trás, fazer a nossa retrospectiva do ano e ver o tanto que o Senhor mudou a nossa vida. 31/12, com certeza muitas pessoas aqui vão levar almas para Cristo, porque não tem como aprender esse ano bíblico e não passar para os outros. Eu não, até fazer o meu primeiro ano bíblico em 2020, eu nunca pensei em subir num púlpito para pregar. E desde então eu tô há quase, fez 5 anos, né, em 2025, eu tô há 5 anos fazendo pregações em igrejas de São Paulo e Minas. 5 anos, todo final de semana, praticamente, fazendo a obra de Deus. Então, meus queridos, pode ter certeza que assim como você vai aprender, você vai passar. E pessoas vão se salvar pela sua influência, que o Deus vai estar te usando como instrumento para ser. Pai querido, me ajude. Ajude a cada uma dessas pessoas aqui, seja ao vivo, seja as que vão participar daqui a pouco, assistindo durante o dia. Ajude-os a chegar até o final. Permaneça conosco, pois sabemos que sem ti nada podemos fazer e está na palavra. Perdoe nossos pecados. Nos ajude com nossas fraquezas, Pai. Tem pessoas que têm fraqueza em vícios de pornografia, em vícios de bebida, cigarro. Como nós aqui cristãos, provavelmente nós temos vícios na alimentação que nós precisamos abandonar. Em questão também de beber, nós também temos vícios em questão de leituras, o que assistimos, o que ouvimos, o que vemos. Pai querido, nos ajude. Nos ajude a ter os frutos que o Senhor quer nos dar, os frutos do Espírito. Esse fruto tão maravilhoso da benignidade, da misericórdia, do domínio próprio, que para mim eu acho que é o pior de todos, é dominar a si mesmo. É fazer a vontade de Deus quando você quer fazer a sua, Pai. E nós acabamos de fazer isso aqui para a graça do nosso Deus, pois eu tenho certeza, eu mesmo gostaria de estar dormindo, mas pela graça de Deus, eu estou aqui em pé, porque o Senhor nos levantou. Pai querido, eu quero te agradecer a tudo que o Senhor vem fazendo por todos nós. Essas histórias são histórias maravilhosas, tanto na Bíblia, quanto mais quando a gente entende
o que o Senhor nos deu através da profeta. Aqui nós vimos várias lições para nossos dias de hoje. O que o dilúvio quis ensinar para nós, Pai. E já queremos aqui que o Senhor nos acorde amanhã novamente, às 5 da manhã, para estarmos falando sobre a Torre de Babel. Nos ajude a colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Nos ajude, Pai. Lá em Ageu, o Senhor repreende o povo. Pessoal, vocês estão tudo morando bonitinho, numa casa boa, e o meu templo está destruído. Isso não é correto. E Ageu mandou brasa. O que o povo fez? Parou as suas casas e foi construir o seu templo. Em pouco menos de 2 meses o templo estava erguido, Pai. Que nós possamos fazer o mesmo em nossas vidas. Abençoe a todas as pessoas aqui. E eu clamo mais uma vez o poder do seu Espírito para permanecermos fiéis no dia de hoje. Porque a tua palavra diz que tu só manda poder para cada dia. Então o poder de hoje o Senhor está enviando agora. Que nós possamos fazer um bom proveito desse poder, de vencer o pecado, de ajudar pessoas a se aproximar de Jesus. E que amanhã nós voltemos aqui para buscar mais poder para o dia de amanhã. Este é o meu desejo e minha oração, no doce nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Muito obrigado, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. Daqui a pouco sai o devocional lá no grupo, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.